Oi, oi pessoal, Cíntia Viana por aqui e esse é mais um vídeo onde a gente vai começar a reunir agora alguns conceitos de reencarnação, vidas passadas, terapia sistêmica, energia e espiritualidade. Para o vídeo de hoje eu vou utilizar uma história aí que uma espectadora colocou num comentário que ela fez no meu segundo vídeo, eu acho, sobre reencarnação. Lembrando que eu sou terapeuta espiritualista, terapeuta holística, eu trabalho com constelações familiares, trabalho com captação psíquica e você pode saber mais sobre o meu trabalho me chamando no WhatsApp também. O objetivo desses vídeos é compartilhar conhecimento, é fomentar a reflexão acerca da vida e de como a gente pode viver melhor a vida se a gente tiver uma conexão com a fonte, com Jesus, e se a gente souber mapear as nossas dores e como solucioná-las, como transcendê-las. Não vou nomear essa espectadora, né, porque eu não pedi permissão para ela, enfim, mas ela trouxe algumas questões que são muito comuns, são desafios, infelizmente, muito comuns a um grande número de pessoas. Então eu vou fazer uso, né, desse comentário tão corajoso, eu quero agradecê-la por isso, para que a gente possa dar início aí a uma sequência de vídeos que também serão em cima das respostas, do que vocês compartilharem comigo. Eu gosto muito desse formato, gente, porque é prático. Eu poderia fazer diversos vídeos aqui, enunciando conceitos para vocês, técnicas para vocês, mas eu decidi contar um pouquinho da minha vivência, da vivência de alguns clientes, que eu vou contar depois também. Mas cada vez que vocês trazem questões, vai ficar muito mais fácil ilustrar e mostrar para vocês onde isso se enquadra dentro dos conceitos sistêmicos, dentro da espiritualidade, dos conceitos de psicanálise, né? E outras formações aí que eu fiz e que podem contribuir para uma reflexão mais profunda aí de cada um, de quem assistir. E quem sabe, né, em uma mudança de consciência, uma mudança de postura e, consequentemente, uma mudança de vida para melhor. Eu anotei alguns tópicos para não esquecer, né? Então, assim, essa espectadora, ela veio de uma família numerosa, ela vivenciou uma exclusão emocional por parte da mãe e da irmã mais velha, ela sentiu na pele, digamos, a ausência emocional do pai, embora houvesse uma presença física. Sofreu parentificação, que é quando os adultos eles nomeiam um filho como cuidador dos demais, né? E essa criança acaba sofrendo um impacto profundo na sua infância e na convivência, na relação com os irmãos. E por fim ela coloca ali naquele comentário algo que chama muito atenção, que era uma dor que eu tinha, uma vivência bem difícil assim para mim, que era assim: eu não sei qual é a minha missão. Qual a minha missão de vida? Eu tive amores frustrados, um amor frustrado, solidão, e ela usa um termo muito forte que é escravidão. Claro que eu não vou conseguir, né, gente, esmiuçar tudo que eu gostaria em um vídeo. Mas primeiro eu quero agradecer essa senhora por ela ter compartilhado conosco ali essa vivência dela, porque eu sei que infelizmente isso é realidade de inúmeras pessoas, pela coragem de expor, de trazer. Então é muito legal isso. Como eu disse para vocês, gera uma conexão mais viva, real, né? Eu não fico aqui falando conceitos para vocês. E ela relatou um pouco do sofrimento e tal. O que acontece, gente? Toda criança, não importa qual seja a criança, ela precisa de afeto e de amor, de cuidado para ser validada. Ela precisa dessa validação. Ela é aquela plantinha crescendo. Aí a gente pode fazer uma analogia bem singela com as plantas mesmo. Você coloca 3, 4 sementinhas em determinados potinhos, cachepôs, e vai controlando ali como vai ser o crescimento, o desenvolvimento. Só que para uma você dá água, você aduba, você dá atenção, você conversa com essa planta e você observa o desenvolvimento.
Para outra, você dá água, não aduba e mal fala. Com uma, você dá água, dá adubo, mas também não conversa. Com outra, você dá água, dá adubo, poda, mas xinga o tempo inteiro. Que saco, eu tenho que cuidar dessa planta e tanana. Você vai ver que o desenvolvimento delas vai ser completamente díspare. E aquela que você dedicou mais cuidado, não somente o cuidado material, mas o cuidado emocional, vai se desenvolver melhor e vai dar frutos e tudo mais. É uma analogia que pode parecer grosseira, mas ela serve sim para a infância. E o que acontece? Boa parte de nós está preso ainda nas dores infantis. Então nós temos uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que a infância é um terreno de onde jamais tiramos os pés. E é forte essa frase, e eu comprovei na minha vida mesmo que é uma realidade. Então, quando eu busquei ajuda terapêutica nas terapias tradicionais, convencionais, para as minhas questões pessoais, eu não encontrava um elo, um norte, um viés entre o que eu estava sentindo e vivenciando e as minhas questões da infância. Então eu sempre digo que todo terapeuta que se preze, ele vai fazer uma investigação acerca da tua infância e do que tu sentiu, do que tu viveste na infância. E outra coisa que me chama muito a atenção é que sempre que a luz traz algo, a sombra vem tentando deturpar e diminuir. Houve um movimento recente muito bonito acerca de darmos luz, darmos vazão, darmos um cuidado à nossa criança interior. E de outro lado, um pessoal debochando, fazendo pouco caso, né? O que é normal. Mas por que eu tô trazendo isso pra vocês? Não é pra dar palco pro outro lado, digamos assim, não é isso. Mas é porque tem uma dor muito grande que nos impede de olhar para aquilo que doeu lá atrás depois que a gente é adulto. Então, às vezes, você foi desacreditado, sofreu um bullying, e aí hoje como adulto, aquilo te doeu, tá? Tanto te doeu que você lembra hoje. Cíntia, como é que eu sei que uma dor minha de infância ainda tem efeito na minha vida? Você sabe quando você comenta e ainda tem assim, ó, uma dor, um rancor, um poxa, um sinto muito, me faltou. Então é muito fácil de você conseguir acessar e analisar isso se você for sincero com você. Tá? Não é aquela, mas hoje eu entendo. Meu pai não me dava atenção porque ele trabalhava demais, hoje eu entendo, eu sou adulto também, tá tudo certo. Sim e não, gente. Está tudo certo por quê? Porque eu não posso lutar com aquilo que eu não posso mudar. Então, materialmente, eu não posso sacudir meu pai e obrigar a voltar para a infância e fazer com que ele tenha um cuidado diferente comigo. Não é sobre isso. Mas eu preciso, eu devo e eu terei imensos ganhos se eu reconhecer que em determinado momento o meu eu infantil, não importa a idade, criança, necessitava de um cuidado, de um carinho, de um abraço, de uma palavra e não obteve ou ainda foi duramente criticado a respeito daquilo. Por que esse entendimento, dar esse lugar é tão importante? Porque tudo que a gente não assume, não revela, não traz à tona, nos domina. E isso reflete em todas as nossas relações. Então, quando ela conta ali o quão difícil foi a infância dela, ela também fala assim, eu nunca reclamei. Eu sempre fui resiliente, né? Eu aguentei. E aí a gente tem 2 pontos. Seria muito importante que esse eu de agora, em uma meditação que pode ser guiada, pode ser sozinha, com seus registros, você se imagine, você hoje, a mulher de hoje, acolhendo a menina daquele passado. Cíntia, como é que eu faço esse acolhimento? É muito simples, é só você imaginar que você encontraria hoje uma criança naquela mesma circunstância que a sua, você vivendo aquilo que você viveu, como você conversaria com ela? O que você diria?
Muito possivelmente você daria um abraço, você colocaria no colo, você ou escutaria ela. E esse é um movimento, gente, muito íntimo, muito sagrado, muito interno, muito individual. E eu sempre digo para as pessoas que antes de fazer qualquer exercício sistêmico, energético, terapêutico, que faça uma breve oração do seu coração. Não precisa ser nada pronto, não precisa ser um ritual. E que peça sempre, né? Se coloque aberto, porque na verdade a presença, ele é onipresente, né? A fonte, Mestre Jesus, diga assim: eu estou aqui e eu tenho essa dor. E eu quero que com tua presença possas me ajudar a solucionar isso, a dar um lugar para isso na minha vida e no meu coração, de modo que haja uma cura na minha alma com relação a essa questão. Gente, isso tem um poder indescritível. E é tão simples, tão singelo, que a maioria das pessoas faz pouco caso. Então, isso é balela, isso é papo furado, isso é frescura. Né? Tem terapeutas famosos que dizem: você não é mais criança, te levanta e caminha. Óbvio que você não é mais criança. Né? Tem coisas assim que em uma soberba, em uma arrogância, as pessoas colocam como isso é óbvio. Mas é. Mas se a pessoa tem a dor, ela tem que resolver. Ela precisa solucionar aquilo. E eu tenho certeza, por experiência própria, e por experiência com mais de 3.000 atendimentos, muito mais hoje, passaria dos 5.000, vamos colocar 3.000 para eu ter um número certo para dar para vocês, que isso é extremamente importante, que é um exercício simples e que pode ser feito por homens e mulheres de qualquer idade, mas que, se você fizer com entrega emocional, com auxílio espiritual, com verdade, se você se permitir sentir, você vai ter um acolhimento, um ganho de força e uma libertação emocional muito forte. Por que isso é tão importante? Nós atraímos aquilo que nós estamos vibrando em todo o nosso campo. Então, se eu estou vibrando carência, abuso, rejeição, abandono lá na minha infância, eu vou viver carência, abuso, rejeição, abandono no meu momento atual, nas mais diversas esferas relacionais. Então isso vai acontecer com relação ao dinheiro, com relação ao trabalho, com relação às relações afetivas, conjugais, de amizades, sociais, com relação à minha saúde. Então isso é muito sério, gente. Eu sou aquilo que eu vibro e eu vibro aquilo que eu senti. E se eu sentir algo que não foi validado, não foi visto, cuja carga energética não foi exaurida, eu vou continuar atraindo mais do mesmo. Essa senhora, ela também me fala, ela diz assim: eu casei aos 30 anos e também não foi legal. Por quê? Porque se eu estou acostumado a um ambiente doméstico, a um ambiente relacional, com meu pai e minha mãe, de abuso, rejeição, eu vou atrair mais do mesmo. E quando a gente tem uma criança ferida que não foi validada, ela não foi vista, ela não foi acolhida pelo pai, e nós somos mulheres, mas tudo que eu disser aqui vale para homem e para mulher. Mas como eu estou me utilizando desse comentário aí, gracioso dessa espectadora, eu vou falar no feminino hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no meu parceiro aquilo que eu não tive do meu pai. E como eu ainda vibro na infância, no meu histórico infantil, a criança, ela é um inocente. E o inocente não tem força para a vida. O inocente aceita tudo. Como você teve a dor da rejeição, do abandono, do abuso, do excesso de compromisso incompatível com a tua faixa etária, com a tua cognição, você cresce em um padrão em que eu só sou amada se eu estiver servindo. Então, por isso eu soluciono o problema, os problemas de todos aqueles que me cercam. A começar pela pessoa que eu escolho para ser meu par.
Então isso gera um peso muito grande para mim e gera também um desequilíbrio grande, um peso para a pessoa, porque ela não tem carga energética para fazer a retribuição. Então inúmeros casais estão completamente descompensados na vida por conta disso. Isso que eu tô falando para vocês, a gente consegue mais absorver e compreender através dos conceitos sistêmicos. Com o passar do tempo eu quero trazer direitinho as leis sistêmicas aqui para vocês, que é o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Mas isso vai ser assunto para um outro momento. Então veja como que você viveu lá atrás, continua reverberando ao longo da tua vida todinha. E isso é com todos, gente. Não é privilégio de A, B ou C. É só comigo, só para quem acredita, só para quem entendeu. Não, gente, são leis universais. Leis universais imutáveis. Né? Então, assim, as pessoas, mas Deus me castigou. Não. Deus nos fez, nos criou, nos ama, mas nós estamos sob a égide, que é a égide geral de todo o universo, que é a lei da vibração. Então eu preciso mudar a minha vibração para que eu saia daquele viés. Quando a gente trabalha com terapia reencarnacionista, né, vidas passadas, como eu disse para vocês lá atrás, enfim, a gente sabe que não tem fim. Então se eu estou vibrando isso hoje, geralmente isso começou muito lá atrás. Cíntia, eu preciso saber quando começou lá atrás? Não necessariamente, é para isso que eu tenho a minha vida atual. Mas eu preciso me dar conta desse atual aqui. Quando que essas vidas vão se desdobrando e informações vão sendo trazidas? Quando a gente tem condições de acessar, tem consciência para isso. E quando a gente está fazendo um bom uso disso. Porque não é para ser curioso, porque eu queria saber, eu queria respostas, não. É para você não cometer os mesmos erros. E quando você já se deu conta do que você está fazendo e vivendo aqui agora. É muito importante se entregar para esse processo de não se julgar. Toda vez que a gente tem uma dor, é como se a gente quisesse cortar aquele frame, aquela foto, aquele vídeo da nossa vida, da nossa mente. Só que isso não é possível. Tanto é que isso é uma das causas de quem tem doença de Alzheimer, tá, gente? A pessoa não quer saber. Então ela viveu uma vida difícil, ou um episódio específico que pra ela teve uma dor emocional, uma carga emocional muito intensa. Quando ela vai chegando na velhice, ela vai desenvolvendo Alzheimer, porque eu quero sair daqui. Ou ainda, né, as demências. A pessoa não tá falando coisa com coisa, ela está acessando outros planos de realidade nos quais ela atuou ou atua, onde ela tem coisas para resolver, para solucionar, ou a questão da fuga profunda mesmo. Então vejam como é profundo, como é intenso essa questão, né, emocional e de consciência da gente. Enfim, então provavelmente a questão emocional já foi um espelho, foi um paralelo, né, daquela dor lá de trás. Aí nós temos um outro tópico que é assim, qual a minha missão? E isso tem muito a ver com o termo ali, solidão e escravidão. Esses 3 pontos são pontos cruciais da vida de cada um de nós. Como eu disse a vocês, é raro uma pessoa que busque terapia ou que busque se conhecer, que se conecte com esses vídeos, que não tem essas feridas. Né? Então, assim, o que eu preciso saber? Qual a minha missão? A minha missão é me curar. E aí entra toda a questão social, educacional, religiosa, onde nós crescemos ouvindo que nós temos que nos doar. Que eu só sou digno se eu faço para os outros. Né? Que eu preciso me sacrificar para que o outro fique bem. Tem um fundo de verdade nisso aí? Sim e não. Cabem diversas interpretações. Jesus Cristo nos falou para amarmos o próximo como nós mesmos, né?
E a história, a sociedade, por poder, por deturpação de energias, quando um ser humano entendeu que ele podia subjugar o outro, amedrontar o outro, escravizar o outro, a mais-valia, né? Por que eu vou pagar 10 se eu posso pagar 5 que vão fazer o serviço de 10 pagando menos? Então, as questões morais intrínsecas, né? As questões mais íntimas da consciência humana, do valor do outro, mas principalmente do seu valor próprio, é o que definiu a história da humanidade até hoje. E a gente sabe que não foi algo muito positivo. Eu não me ver no outro. Por que me amar primeiro e o próximo como a mim? Porque se eu vejo o outro como sendo eu mesmo, eu jamais vou fazer com ele de, né, colocar uma dor pra cima dele, colocar um excesso de trabalho, atribuir funções e responsabilidades que essa consciência ainda não tem maturidade para exercer. E quando ela diz, eu nunca reclamei, eu nunca entendi porque eu fiz tudo isso e passei, porque a nossa consciência sabe também de uma contabilidade cósmica. E o que é essa contabilidade cósmica? O que eu estou vivendo hoje não nasce do hoje, nasce de vários momentos, de escolhas que eu fiz. Então o nosso algoz de hoje quase sempre foi a nossa vítima de ontem. E eles nascem e renascem nas mesmas famílias para que através dos laços sanguíneos haja o despertar do amor. Fique mais fácil o perdão. Né? As emoções densas, elas possam se dissipar de uma forma mais leve, mais harmoniosa em um curto período de tempo. Isso justifica todos os atos e as escolhas difíceis que as pessoas que interagem conosco tiveram em relação a nós? Não, elas também poderiam escolher fazer diferente. Então, o que liberta, né? O que deixa a gente livre, mais leve, mais consciente e sem a necessidade de repetir tudo isso? É eu me perdoar, porque eu me coloquei nessa situação, e perdoar todos os envolvidos. Quando a gente fala em conceitos sistêmicos, não existe perdão, tá? Porque o perdão, ele te atribui eu estou te perdoando, eu sou melhor que você. E a gente vê que isso tem sentido quando a gente olha para essa visão mais integrativa, mais universal, de vida como um contínuo e não só a vida atual. Mas eu vou usar o termo perdão aqui mais uma vez, assim como eu uso o termo vidas passadas, para que fique de mais fácil entendimento, pelo menos nesses vídeos iniciais aqui. Só que perdoar o outro é fácil, principalmente para quem é mais sofrido. Eu perdoo, mas a gente não se perdoa. Então eu não me perdoo porque eu escolhi aquele relacionamento, eu não me perdoo porque eu deixei a pessoa XYZ fazer tal coisa comigo, eu não me perdoo porque eu não reagi a uma discussão, eu não me perdoo porque eu me mantive num relacionamento tanto tempo que não era algo que me fazia bem. E esses não se perdoar, esses não se aceitar, são nãos que a gente vai dizendo pra gente mesmo. Então, se eu chego pra uma pessoa e digo não pra ela, é uma coisa. Agora, quando eu mesma me digo não, eu vou recorrer a quem? Se eu não me amo, eu não me protejo, eu não me curo, eu não me cuido, como eu vou cobrar isso dos outros? Se eu estou emanando carência, eu estou abrindo espaço para que qualquer um adentre meu campo e faça comigo o que quiser. E quando a gente fala sobre isso, a gente entra na esfera da autorresponsabilidade. E a maioria de nós está tão preso às dores infantis que não quer saber disso. Eu fui policial durante 11 anos e trabalhei no judiciário mais ou menos por 4 anos. Então eu era uma pessoa que buscava a justiça por um viés completamente humano. E tamanha foi a minha surpresa quando eu entendi que isso não era possível. As regras humanas, elas existem, elas devem ser obedecidas. Há todo um porquê, né? Chegou a mel, gente. Fundamentos, né? Para que essa estrutura exista, persista em nossa sociedade.
mas regra nenhuma vai acalentar os corações e modificar consciências. Se essas regras não forem sentidas e não forem vivenciadas como um valor emocional real para a tua vida. Então, quando as pessoas me trazem todas essas histórias desse contexto aí, como foi dessa senhora, eu sempre digo o seguinte: acolha todos os seus eus do passado, principalmente esse eu infantil. E por que eu digo eus? Em breve, gente, eu vou lançar um grupo de trabalho que vai ser assim, visa ser evolucionário, tá? Revolucionar, limpar todas essas histórias aí. Eu falo sempre assim: acolhe, perdoa e valida os teus outros eus. Então é o eu lá de 9 aninhos que se sentiu menosprezado, o eu de 11 aninhos que usava só roupas dos outros, o eu de 14 anos que teve que sair de casa porque não suportou ficar e não porque tinha liberdade de sair, se manter e tudo mais. O eu de talvez 22, 23 anos que conheceu alguém e achou que aquele alguém poderia ser um porto seguro e falhou nesse intento. Então, o primeiro passo é viver esse processo de auto-perdão. Solidão. A solidão, gente, toda solidão ela pode ser revertida em solitude. E a solidão é um convite ao despertar. Nós não despertamos no coletivo e no barulho. Dificilmente nós despertamos com casa cheia e em grupo. A não ser que tenhamos uma mentalidade bem focada, bem estruturada, que estejamos conscientes de um objetivo. Mas toda solidão é um convite ao despertar. Cabe a gente ter o olhar para transformar isso que é visto como tão ruim, como tão cruel, em algo que pode ser uma força, uma potência. E nós nunca estamos sós. E aí entra a espiritualidade, né? De você ter essa conexão com a fonte, com teus guias, protetores, amparadores, de você desenvolver companhias diferentes das companhias que você gostaria de ter, humanamente falando. Sei e concordo que nós somos seres sociais e nós não estamos aqui para vivermos sozinhos. Mas hoje, mais do que nunca, há diversas formas de companhia também. Então a gente tem os nossos amigos, mas essas relações a gente precisa ver até onde elas são produtivas para ambos, até onde elas possuem trocas saudáveis. Se você não encontra isso, tudo bem. Nós temos livros, nós estamos aqui hoje com a possibilidade desses vídeos, nós temos os nossos animaizinhos, né, os parceirinhos. Olha isso aqui que fofura, gente. Um dia eu conto pra vocês a história dela, ela é linda, uma querida. Então são diversas formas de trocarmos, né? Mas a gente tá preso na dor. Eu estou sozinha aqui sentada ainda esperando alguém olhar pra mim, esperando alguém me salvar, esperando que minha mãe se retrate, esperando que meu pai me explique o porquê daquela postura, o porquê daquela situação. E isso, gente, é geral. Persegue a gente pro resto da vida. Escravidão. Quando a gente fala em escravidão, todo mundo vai, pelo menos aqui no Brasil, é muito fácil das pessoas se remeterem ao trabalho escravo e aos nossos irmãos que foram trazidos, né, do continente africano para serem escravizados em mão de obra aqui. A escravidão, gente, ela vai muito além disso. Muito, 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 muito além. Inclusive, essa forma de escravidão é consequência da escravidão espiritual. Eu confesso a vocês que quando eu comecei a estudar mais profundamente as questões da religiosidade, eu me perdia muito nesse sentido, eu não conseguia encontrar. E eu era uma crítica quanto mais, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né? E eu dizia assim, tudo é Deus, tudo é Jesus. Eu brigava muito com essa questão, com os dois pontos, né? Com os irmãos evangélicos, que tudo era falta de Deus. E tá, gente? Às vezes não no contexto que é colocado em algumas frases, mas é. E também, assim, que tudo é escambo. Eu sempre fui contra o escambo.
mas eu não entendia. O que é o escambo? Eu vou fazer uma promessa X para receber Y. E aí quando eu receber Y, eu vou lá e entrego o X. Isso é pacto, contrato, acordo e não é com Deus não, tá, gente? Não é. Não tem. Não tem. Deus nos ama porque somos criação, somos parte dele. É só amor, não tem dívida. Não tem dívida, tem aprendizado. E sem que nós façamos o nosso caminho de aprendizado, não tem evolução. E o que é a evolução? Não é necessariamente você virar um anjo, um arcanjo, um ser ascensionado, sei lá o que você crê. A evolução é você ter paz, é você viver bem, é você estar em um estado de ser que você atraia tudo aquilo que você necessita para bem viver. Nem mais nem menos. E atraindo mais, porque você está transbordando amor, está transbordando alegria, você automaticamente transborda para quem está no seu entorno. Para sua família, para os seus vizinhos, para o seu bairro, daqui a pouco, enfim, né? Aí vai do nível de vibracional de cada um. Mas essa verdade, ela sempre foi ocultada de nós. E onde começou a escravidão? Onde teve origem a escravidão? A escravidão se deu quando a gente achou que a gente poderia trocar, que a gente poderia fazer escambo com Deus. E aí a gente entrou numa história muito mais profunda, que envolve o politeísmo, que envolve as antigas religiões, que envolve as antigas crenças. E a gente não saiu disso até hoje. Então a escravidão é porque eu me coloco como escravo. O que em mim permite que o outro me escravize? Onde eu estou me escravizando? Onde eu acho, em que momento, em que situação, em que sentimento, em que área da minha vida eu acredito que eu não sou digna, que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora? E por que eu me coloco como inferior, acreditando que o outro deva prover, que o outro deva ajudar, que o outro deva ajustar? E para que esse outro faça isso, eu pago com a alma, né? Eu sempre falo para as pessoas que o preço mais caro que a gente tem a pagar em qualquer coisa nessa vida é o preço da alma. E a gente se envolve em encrencas direto, onde a gente paga com a alma. E isso só vai mudar quando a gente tiver uma nova consciência, que é tomar posse da consciência crística. Jesus nos disse: vós sois deuses. Por quê? Para quê? Para que a gente entendesse o nosso valor e entendêssemos que nós não somos dependentes uns dos outros. Nós podemos sim nos ajudar, nos colaborar. Por isso que há os protetores, amparadores. São consciências que já chegaram a um amor tão grande que estão ajudando quem está na caminhada, como nós que estamos aqui encarnados nesse plano. Mas estes não vão te pedir nada. Então essa escravidão, ela vem de um tempo remoto, mais remoto do que a gente possa imaginar, mais remoto do que eu possa trazer para vocês aqui futuramente, que eu quero trazer algumas reflexões acerca disso. Mas então, assim, o amor frustrado, ele advém daquele amor lá, o primeiro amor, nesta vida aqui, né? Que é o amor familiar, de pai e de mãe. Se eu não resolvo isso, eu vou arrastar isso para aquela família, para aquela relação que eu vou construir. A solidão é um convite à reflexão, à revelação, ao estudo, é um convite à meditação, não no sentido de você sentar e recitar mantras, mas a meditação é meditar o que eu medito, o que eu me falo, o que a minha consciência tem para me dizer. Se eu estou só e estou com o tempo vazio, estou sentindo um vazio em mim, o que pode preencher esse vazio? Tenha certeza absoluta que não é outro ser humano, nem encarnado e nem desencarnado. Esses vazios que a gente sente, geralmente são esse distanciamento do amor cósmico que a gente foi tomando. Nós ficamos tão distantes de Deus que nós fomos nos esvaziando. E estamos a uma conexão desse preenchimento, que é: eu estou aqui,
Eu estou compreendendo que esse vazio não vai ser preenchido com a minha humanidade, com a materialização, com as coisas, com relações interpessoais. Então você entregar esse recipiente que é esse teu coração vazio para que Jesus possa preencher, para que Deus, a fonte, possa preencher com amor. Isso vai fazer grande diferença. E isso, estudar, trabalhar, ajudar, fazer de tudo para que você se sinta bem. Eu não tinha carinho, eu não tinha atenção. A gente olha muito para o que faltou, mas a gente não é ensinado a olhar para o que eu posso me proporcionar que eu não tive. Então é esse cuidado, o suprir essas vontades que você pode, de se fazer um carinho, de se permitir viver coisas boas, de fazer um passeio na natureza, de se alimentar de algo que você goste com consciência, de se proporcionar coisas boas. Infelizmente, nós estamos bombardeados de notícias ruins que são reais, estão aí por um propósito, por um motivo, mas a gente não enxerga a essência, que a essência é fazer diferente, não é ficar em cima daquilo ali. Então nós fomos ensinados a cultuar a dor, porque o culto à dor, a dor se torna um Deus, nós ficamos cultuando ali. E essa energia, ela se alimenta de toda a nossa dor, medo, frustração, angústia, recalque. Na psicanálise a gente fala muito, né, nos nossos recalques, em tudo aquilo que a gente põe pra baixo do tapete. Tudo que a gente fica murmurando e acha que não pode lidar, age como se fosse vítima, incapaz de gerenciar aquele sentimento, e aquele sentimento vai tomando uma forma desproporcional. Então a gente se torna vampiros energéticos, porque todo mundo que se aproxima eu quero sugar um pouquinho da energia. Então eu quero atenção desmedida, eu quero ser ouvido sem tomar atitudes com relação àquilo que eu sei que eu preciso mudar em mim, que eu sei que eu tenho condições de fazer diferente. E a escravidão é isso. Outra coisa muito forte, gente, muito forte, que é assim, a infância é tão esmagada também por energias densas que nos perseguem a longos períodos, porque há longos períodos atrás pactuamos com elas, que essas energias, eles tentam massacrar a nossa infância justamente para que a gente não tenha força de fazer diferente na vida adulta. Então, o que é importante? Quando eu sou criança, eu sou dominado. Então, a criança, ela não tem muita voz, né? Você diz que não, você tranca aqui e ali, ela fica. Mas o adulto não. Então, no corpo de adulto, plenos da sua capacidade, né, física, civil, lícita, por que você deixa o outro fazer com você aquilo que você não quer? A escravidão, ela fala muito disso. E aí vem alguns conceitos religiosos deturpados. Não, você tem que aguentar o seu marido abusivo, porque Deus é amor e sacrifício. Às vezes você conheceu aquela pessoa para que se reencontrem, para que façam diferente. Não houve troca, está muito difícil no sentido de que você está se prejudicando profundamente com essa relação. Por que o outro é mais importante que você? Nós somos iguais, nós somos irmãos. Ajudar, estar presente, ter uma medida para a tua colaboração, para o teu sacrifício é responsabilidade tua. E assim é com os pais, com os filhos, com os vizinhos, com quem quer que seja, gente. Então, eu sou escrava da família, porque você deixa. Faz diferente. Muito comum também a busca desse preenchimento nos filhos, né? Muito difícil isso. Então, aquilo que eu não recebi de pai e mãe, eu tenho os filhos. Não tem maternidade e paternidade sem sacrifício, sem serviço, sem doação. E o que é doação? Procurem no dicionário o termo doação. Eu dou
sem ter nada de volta. Não é uma transação, não é um escambo, não é uma negociação. É uma doação. Então os filhos, eles podem sim e devem estar presentes na vida dos pais, mas eles não devem ser fonte de energia para esses pais. Por quê? Porque eles não dão conta, eles vieram depois. E minando a vida desses filhos com excesso de peso emocional sobre eles, espiritualmente vocês ficam com um débito bem grande na conta. Porque ninguém vem para seguir o mesmo caminho do pai e da mãe. Em termos impositivos, né, gente? Então, uma série de coisas pra gente pensar. E a solução? Se acolha, reflita sobre essa conversa de hoje que a gente tá tendo. Eu chamo de conversa porque eu espero que vocês comentem, né? Tragam suas dúvidas, suas experiências, seus sentimentos lá nos comentários para que a gente possa dar sequência. Mas acolha a tua história, acolha a tua criança interior, faça um bom uso da solidão, transforme em solitude, recupere o teu poder pessoal. Não te escravize, não entregue na mão do outro aquilo que é teu. Ninguém não tem pessoa mais qualificada sobre a tua vida do que você. Então busque você respostas. Analise, pense a respeito, veja se te serve e aplique na tua vida alguns conceitos, né? Alguns estudos. Veja se faz sentido para você algumas coisas. E faça diferente, porque se a gente tá uma vida inteira passando o trabalho, fazendo de um jeito, é porque a gente tá fazendo errado. Tá escolhendo o caminho mais difícil. Tudo é experiência. É aquela velha frase, a dor, a gente não escolhe. A dor, às vezes, a gente criou e tá atraindo, mas o sofrimento, arrastar essa condição é opcional. E geralmente a gente opta por ficar arrastando esse sofrimento. Então, pensar a respeito disso, com o auxílio espiritual, entregando essa situação toda para a espiritualidade maior, para o Mestre Jesus te ajudar, nos ajudar, porque todos nós temos. Eu comecei a minha jornada através de situações muito parecidas, emocionalmente falando, não fáticas, mas emocionalmente falando, é uma assinatura energética, como eu disse para vocês. Essa assinatura energética da escravidão, da solidão, do amor frustrado, é onde a humanidade está presa. Se você for ver, ela é a base da pirâmide de Maslow. Então, fazer diferente, mudar isso, só compete a nós. Só nós podemos. Não virá um salvador. Não no sentido que nos foi ensinado, de que nós estaremos ali, eu sou um bonzinho, eu nunca fiz mal pra ninguém, eu fui judiado, eu fui escravizado, eu tô sozinho, vai vir alguém aqui me pegar pela mão, me salvar e vai me conduzir ao paraíso final. Esquece. E o que nos distancia da energia crítica, da energia divina, é justamente todo o lixo emocional que a gente acumula ao longo das diversas experiências que a gente tem tido aqui. Então é necessário uma limpeza para que a gente eleve a vibração e se conecte mais com o amor maior. E aí a vida vai fluindo de forma diferente. Não tem pílula mágica. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, relacionando pontualmente a questões religiosas e espirituais. Mas por hoje é isso. Eu espero que esse conteúdo agregue alguma coisa aí na mente de quem assistir. Eu agradeço por estarem por aqui e até um próximo encontro. Até mais.